28, geradores psicotrônicos, máquinas psíquicas. O que vimos depois, ponto culminante da nossa estada na Tchecoslováquia, parece fantástico e é fantástico. Mas pode ser autêntico. Deparou-se-nos uma galeria de objetos polidos e brilhantes, ásperos e granulados. De aço, bronze, cobre, ferro, ouro, geradores psicotrônicos, que fazem o impossível. Vimos-los apresentados num filme exibido pelos cientistas tchecos na Conferência Internacional de Parapsicologia em Moscou. Sopesamos os geradores psicotrônicos com as mãos. Nós mesmas operamos um deles. Que são eles, afinal? A resposta não é fácil. Os tchecos começam por explicá-los da seguinte maneira: os seres humanos e todos os seres vivos estão cheios de uma espécie de energia até recentemente desconhecida para a ciência ocidental. 186 Essa bioenergia, que nós denominamos energia psicotrônica, parece implícita no PK, pode ser a base da rabdomancia. Talvez se revele envolvida em todos os fatos psíquicos. Os geradores psicotrônicos a extraem de uma pessoa, acumulam-na e usam-na. Depois de carregados com a nossa energia, os geradores fazem algumas coisas que um médium é capaz de fazer. Foi essa a primeira porta que abriram para nós e que dava para o mistério. Haveria corredores à nossa espera. O gerador psicotrônico, ou gerador de Pavlita, como é chamado em homenagem ao seu inventor, nasceu, em parte, de antigos manuscritos e descobrimentos esquecidos, velhos conhecimentos combinados com a ciência moderna. Não é de hoje a ideia de uma bioenergia, diziam os antigos chineses, que não somos uma coleção de peças, à semelhança de uma máquina, senão uma central elétrica de insólita energia. Eles lhe chamavam força da vida ou energia vital. E acrescentavam que o universo também está impregnado de energia vital, de modo que estamos assim ligados ao cosmo. Os nossos vizinhos da Índia, os antigos hindus, falaram nessa força vital existente em nós, a que davam o nome de prana. A yoga moderna se baseia na ideia do prana. Mas se a energia vital ou energia X é mais que um simples conceito filosófico, como se dá que ninguém no Ocidente a tenha encontrado? Encontrou, sim, afiançam os tchecos. Muitos descobridores provocaram uma comoção momentânea com a sua nova energia, mas foram esquecidos ou, quando muito, relembrados como brilhantes maníacos, à proporção que a ciência ocidental corria para o seu grande florescimento tecnológico. A lista seguinte enumera os descobridores mais famosos. Mas houve muitos outros. Todos chegaram às suas descobertas por caminhos diferentes, todos deram a ela um nome diferente, mas o que mais surpreende é que concordam muito a miúde quanto às características da nossa suposta energia. Descobridor: nome da força. Antigos chineses: energia vital. Antigos hindus: prana. Polinésios de Runamana. Renascença. Paracelso Muniz. Van Helmont Magnali Magnum. Do século XVIII ao século XX. Mesmer: magnetismo animal. Reichenbach: força ódica. Killy: força motora. Blondlot: raios N. Radioestesistas: força etérica. L. E. Eman: força X.
Medicina atual psicossomática. Mundo comunista contemporâneo. Cientistas soviéticos energia bioplasmática. Cientistas tchecos energia psicotrônica. Hoje em dia, na União Soviética, grupos de cientistas puros estão estudando um novo descobrimento. Uma energia vital, até agora desconhecida, ligada aos seres vivos. Energia bioplasmática é o nome que a EIT dão. Mas os russos têm uma grande vantagem a seu favor. Graças à descoberta de Kirlian, pormenorizadamente descrita nos capítulos 16, 17 e 18, a energia bioplasmática pode ser vista por qualquer pessoa em fotografia e microscópios eletrônicos. Pode ser cientificamente observada e estudada ao torvelinhar em rútilos clarões coloridos. Os cientistas do século XX, com os seus dispositivos rastreadores e registradores, arrancaram o antigo átomo grego do reino da filosofia e o trouxeram para o reino do real, convertendo-o numa energia prática. Pode ser que os soviéticos, começando com o aparelho de Kirlian, venham a fazer o mesmo com a energia vital das antigas culturas. Ou talvez o façam os tchecos, com os seus geradores psicotrônicos. Eles também são responsáveis pela redescoberta. Grisalho, já entrado na casa dos 50, Roberto Pavlita é um inventor e desenhista-chefe de uma grande indústria têxtil da Tchecoslováquia. Pessoalmente, é o tipo de homem de negócios, eficiente, que não perde tempo com bobagens. Durante 30 anos trabalhou particularmente em geradores psicotrônicos. Na sua opinião, eles governam essa recém-descoberta energia em meados da década de 1960. O nome de Pavlita chegou ao Ocidente no meio de uma confusão tremenda. Homem de negócios tcheco é excelente médium de PK. Depois, Pavlita não tem capacidade de PK. Mas, afinal, ele tem ou não tem? Para os que se achavam sentados nas salas de parapsicologia dos Estados Unidos não havia maneira de saber. A história que se desenrolou por detrás das notícias mostra como se gerou a confusão. Depois de 30 anos de experiências, Pavlita dirigiu-se à Universidade de Hradec Králové, a leste de Praga. Um eletrofisiologista, um físico e, por fim, todo o departamento de física realizou experiências com ele. Os cientistas fizeram experiências com um dispositivo engenhado por Pavlita. No interior de uma caixa de metal hermeticamente fechada, um pregão dava voltas, acionado por um motor elétrico, que ficava embaixo. Sobre o pregão, os cientistas haviam equilibrado uma tira de cobre. Parecia uma letra T. A única outra coisa que havia dentro da caixa era um pequeno objeto metálico num canto, que não se achava ligado a coisa alguma. As revoluções da tira de cobre, que não cessava de girar, eram registradas fotoeletricamente. Enquanto os cientistas observavam, Pavlita mantinha-se a quase 2 metros da engenhoca. Concentrado. Tinha os olhos cravados nela. De repente, a tira de cobre se imobilizou, como se alguma coisa a estivesse detendo, imprimindo um movimento contrário ao pregão girante. Que poderia ser isso? Todo o aparelhinho estava magneticamente protegido. Pavlita continuou a olhar. Os presentes observavam, muito atentos.
vagarosamente, a tira de cobre recomeçou a girar, mas desta vez na direção oposta. Dir-se-ia que uma força invisível no interior da caixa fechada a estivesse empurrando, fazendo-a rodar em sentido contrário ao do pregão a que estava presa. Durante 2 anos os cientistas fizeram experiências com Pavlita. PK. Uma demonstração de PK, a prova de fraude, escreveu o jornalista britânico Theo Lang, que ouvira falar em Pavlita e voara para a Tchecoslováquia a fim de assistir a uma demonstração. 299 Os cientistas concordaram em que se tratava de uma demonstração à prova de alguma coisa, mas do que não conseguiam descobrir nenhuma força conhecida capaz de obrigar a tira de cobre a parar e a inverter o seu movimento. Enquanto Pavlita olhava para ela. Parece PK, mas não é, pelo menos não exatamente. Pavlita assevera ser um tecnologista que opera uma forma de energia, ligando-a, desligando-a e dirigindo-a. Como qualquer tecnologista dirige uma energia como a eletricidade. O pequeno dispositivo que não tem ligação com coisa alguma no interior da caixa fechada é um gerador psicotrônico. Enquanto Pavlita fica olhando, a sua bioenergia, segundo se supõe, é transferida para o gerador, que a acumula e dirige. Acreditam os tchecos que muita gente poderia ter capacidade de PK dessa forma, com o gerador funcionando como intermediário. O primeiro teste de PK de Pavlita era uma demonstração de que essa energia, cognominada vital ou psicotrônica, podia ser aproveitada e dirigida à vontade. Mas todos os seus descobridores afirmam que se trata de uma vasta energia universal. Os tchecos nos disseram, e tentaram mostrar-nos, que mesmo nesta fase do descobrimento eles podem fazer muito mais do que apenas imitar o PK. A principal pergunta formulada por todos os ocidentais que deram com essa energia vital, ou psicotrônica, nos últimos 500 anos, resume-se no seguinte, que é o que ela faz. Paracelso, alquimista e médico da Renascença, afirmava que essa energia se irradiava de uma pessoa para outra e podia atuar à distância. Ele a acreditava capaz de purificar o corpo e restaurar a saúde, como também de envenenar o corpo e provocar a moléstia. O Dr. Van Helmont, químico e médico flamengo do século XVII, cria que a energia facultava a uma pessoa a afetar outra à distância. Para o famoso químico alemão, Barão von Reichenbach, era possível armazenar a energia e carregar com ela outras substâncias. Os praticantes polinésios de Runa, de que Reichenbach não tinha o menor conhecimento, concordavam em que a energia vital pode ser transferida dos seres humanos aos objetos. Outros pesquisadores que, de tempos a tempos, se abalançavam a estudar essa energia humana de vez em quando redescoberta, diziam-na capaz até de mover objetos à distância. Em outras palavras, fazer o que faz o PK. Consoante a revista médica britânica Lancet de 30 de julho de 1921, o Dr. Charles Rance, membro do Real Colégio de Cirurgiões, mostrou ao Congresso Oftálmico de Oxford em 1921 que, dispondo de um aparelho apropriado, uma pessoa aciona um solenoide com o olhar. Houve outros médicos com dispositivos e ideias semelhantes, sobretudo na França. Um deles foi o Dr. Paul Joire,
que desenhou um aparelho especial com uma agulha que girava, quando um ser humano o fitava ou ficava perto dele. Ele chamou a força desconhecida que causou a reação, emanações de sistemas biológicos. No correr dos anos, vários pesquisadores apareceram com fatos relacionados com essa energia, supostamente inexistente. Ela podia ser refletida, refratada, polarizada e combinada com outras energias. Podia, afirmaram muitos, criar efeitos semelhantes ao magnetismo, à eletricidade, ao calor e às radiações luminosas, sem, no entanto, ser nada disso. Conduz mais devagar do que a eletricidade, mas constrói algo semelhante a uma carga eletrostática. Dizia-se que a estranha energia proveniente de seres humanos podia ser conduzida pelo papel, pela madeira, pela unha, pela seda e por muitas substâncias que são isolantes elétricos. E essa lendária energia, que fluía das pessoas, parecia estar ligada, de certo modo, às coisas psíquicas. Isto soa efetivamente como o tenebroso enredo de um velho e místico filme de horror, os antigos segredos revividos. As esquivas sombras ocultistas, que parecem apegar-se automaticamente a uma ideia dessa natureza, talvez sejam uma das razões por que os nossos cientistas nunca levaram o assunto a sério. Mas os tchecos estão dispostos a examinar fatos. Depois de ouvir relatos de experiências com geradores psicotrônicos, o Comitê Central do Partido Comunista Tcheco, há alguns anos, aprovou as pesquisas, que também contaram com o apoio da Academia de Ciências da Tchecoslováquia. Em Moscou, na sessão da Conferência de Parapsicologia realizada na Embaixada Tcheca, fomos apresentadas ao mundo do gerador psicotrônico. O chefe da delegação tcheca, Dr. Zdeněk Rezdak, que trabalha para os militares, explicou: todas as pessoas possuem capacidades psíquicas, mas, na maior parte do tempo, não têm consciência delas. A força psíquica jaz adormecida ou é bloqueada, tornando a telepatia ou o PK uma raridade. Para pôr em funcionamento os poderes psíquicos, precisamos de alguma coisa que os desperte ou reforce. Se presumirmos que os seres humanos ou outros seres vivos desprendem energia, talvez possamos acumulá-la. Nesse caso, podemos fazer que a energia realize trabalho. E a ESP não precisa ser uma raridade. Pode funcionar o tempo todo e em quaisquer condições. 188. Mais tarde ele nos contou: ouvi dizer que os Estados Unidos também estão pensando em máquinas para fazer isso. Os tchecos exibiram um notabilíssimo filme documentário, criado por um dos seus principais estúdios cinematográficos. Como os filmes tchecos, que são verdadeiros tours de force, e provocaram a admiração de multidões em toda a América, esse filme científico fora artisticamente realizado nos mínimos detalhes, até na música eletrônica. O conteúdo, para um filme científico, era ainda mais surpreendente. Uma depois da outra, a câmara focalizou o que pareciam ser esculturas modernas, formas brilhantes que poderiam ter sido criadas por Brancusi, e as mais complicadas por Dalí. Outros objetos se diriam componentes, cortados com precisão, de máquinas ainda não inventadas,
peças sobressalentes do ano 2001. Outras esculturazinhas ainda, de metal e madeira, lembravam os objetos rituais expostos nos museus de todo o mundo, desde o Museu Britânico até os pequeninos e poentos museus da Turquia asiática e do sul do Egito. Mas não se trata de esculturas, os objetos não se acham num museu. Estamos num apartamento comum, numa cidadezinha da Tchecoslováquia. Os dispositivos colocados sobre a mesa, ao que se supõe, armazenam a energia psicotrônica emitida pelos seres vivos. As criaturas humanas que estão doando a sua energia aos geradores, no filme, são o desenhista Roberto Pavlita e sua filha Jana. Os geradores acumulam a energia humana, disseram-nos durante a projeção do filme. Em seguida, realizam trabalho. Existem diferentes tipos de geradores para diferentes tipos de trabalho. Mostram-nos um rotor que um motor elétrico faz girar. Roberto Pavlita e sua filha Jana colocam uma agulha sobre o rotor girante. Um gerador psicotrônico é apontado para a agulha. A energia supostamente inexistente detém a agulha. A seguir, a câmara focaliza um aparelho que dá a ideia de uma gorda chave de fenda. Assim como Nelia Mikhailova aparentemente constrói aos poucos uma espécie de energia que atrai fósforos, vidros, pão, o gerador de Pavlita atrai para si pedacinhos de substância. A força de atração depende da quantidade de energia acumulada no gerador, afirmam os tchecos. Parece energia eletrostática a força que se obtém quando se esfrega um pente num pedaço de um lã, transformando-o num ímã que pega papel e outras coisas leves. A eletricidade estática geralmente não se manifesta debaixo d'água. O gerador de Pavlita é colocado na água, e mesmo assim continua atraindo e levantando pedacinhos e peças de material não magnético. Como que para confirmar a nossa impressão de que os geradores nos lembram qualquer coisa que já vimos antes, o filme passa a apresentar cenas tiradas de antigos textos egípcios. A câmara põe em evidência uma antiga cruz egípcia, o sagrado símbolo da vida, e nela permanece. Afirma-se que comissões de especialistas da Academia de Ciências da Tchecoslováquia e da Universidade de Hradec Králové, físicos, autoridades em eletrônica, técnicos de rádio, eletrofisiologistas e matemáticos investigaram os geradores psicotrônicos. Mostram-nos um gerador cuja força faz girar uma laminazinha. Os pesquisadores fizeram testes em que eliminaram a eletricidade estática, as correntes de ar, as mudanças de temperatura. A lâmina gira, mas não ride a um ímã forte. Os especialistas experimentam com campos magnéticos. Não há diferença alguma. A energia vital, que se supunha um conceito filosófico, continua a mover a lâmina. Os cientistas cobrem todo o dispositivo com uma campânula de vidro. Não obstante, a lâmina se move. Disseram-nos que eles a suspenderam na água. E ela continuou a girar. Fora do filme, o Dr. Cevesali, eletrofisiologista, o Dr. Irimaco, físico, o Dr. Peregrini e o Sr. H. Coxin, que testaram e estudaram o equipamento de Pavlita na Universidade de Hradec Králové, declararam numa
Entrevista: as experiências excluíram qualquer agente físico concebível até o calor. E vários membros da Academia de Ciências afirmaram: precisamos continuar a estudar a energia. O Dr. Julius Krmeski, insigne matemático e físico tcheco, examinou essa energia não explicada, que se irradia dos seres humanos, e publicou importante artigo científico para a Cátedra de Física do Instituto Pedagógico de Trnava em 1963. Krmeski calculou a força necessária para fazer a lâmina girar a 12x10-3 dynas. Não pode ser o calor nem o ar, concluiu. A radiação atravessa o vidro, a água, a madeira, o papelão, qualquer tipo de metal, até o ferro, e a sua força não diminui. De mais a mais, parece que a mente controla. 90. Voltando ao filme, a câmara se desloca para sementeiras de feijão divididas em grupos experimentais e de controle. Outro gerador psicotrônico, um quadrado tachonado de metal que suporta um colo espiralado, em forma de verruma, está dirigido para uma das sementeiras. Dias mais tarde, as plantas que se desenvolveram a partir das sementes radiadas apresentam quase o dobro do tamanho das sementes não tratadas. Já conhecíamos a experiência, que tínhamos visto na Universidade McGill, em Montreal. Numa série de testes escrupulosamente controlados, o Dr. Bernard Gred mostrou que mudas regadas com um frasco de solução salina, que passara previamente pelas mãos de um conhecido curador, davam plantas mais viçosas e mais altas do que as mudas regadas com água não tocada pelo curador. Disseram os tchecos que a sua energia psicotrônica era a força X implícita em muitos mistérios psíquicos. O filme apresentou em primeiro plano outros testes, que indicavam empregos práticos dos geradores psicotrônicos. Garrafas fechadas de água poluída e tingida por um corante, proveniente de uma fábrica de produtos têxteis, são submetidas à ação da energia psicotrônica emitida pelos geradores de Pavlita. 12 horas depois a água está clara. O agente poluidor parece haver se cristalizado e caído no fundo dos frascos. Uma análise química oficial da água, feita por um laboratório independente, aparece na tela: a purificação da água poluída não poderia ter sido feita por um purificador químico, concluem os analistas. O que não foi dito no filme, mas nos foi contado depois por um dos cientistas, é algo ainda mais extraordinário. A análise descobriu que, fosse qual fosse a sua natureza, a energia provocou uma alteração na estrutura molecular real da própria água. Os dois átomos de hidrogênio separaram-se ainda mais um do outro. Isso nos recordou também alguma coisa. Uma fonte científica norte-americana, digna de toda a confiança, nos havia dito que um conhecido laboratório químico dos Estados Unidos estudará a água contida num frasco selado que estivera nas mãos de um curador. Ao que se afirmava, parecia ter havido uma alteração molecular dessa água, uma expansão dos elos entre o hidrogênio e o oxigênio. 162. Esta é apenas uma parte infinitesimal das experiências de Pavlita, realizadas por ele e por muitos outros cientistas na Tchecoslováquia. Os geradores psicotrônicos obtiveram resultados em testes de telecinese, telepatia,
clarividência, telepatia. Pois se era precisamente essa a finalidade do filme. Nenhum dos ocidentais, inclusive e principalmente nós mesmas, parecia saber o que dizer desse tcheco com o seu engenhoso dispositivo, de poucas partes móveis, se é que tinha alguma, e que, no entanto, extraia uma energia maravilhosa, invisível, dos seres humanos. Que poderíamos dizer a esses conceituados e sólidos cientistas tchecos, que falavam com tanto ardor da sua energia psicotrônica? Os cientistas ocidentais observarão, cautos. Isso merece um estudo sério. Que pensavam os russos? Os estudiosos soviéticos já tinham visto o filme alguns meses antes. Anos atrás. Alguns dos seus pesquisadores ventilaram a ideia de que urgia descobrir uma nova forma de energia para explicar fatos supernormais. Naturalmente, a maioria dos russos presentes conhecia pormenorizadamente a pesquisa que estava sendo feita no corpo bioplasmático, descoberto pelos Kirlians, alguma coisa de que os ocidentais nem tinham ideia. O Dr. Gennady Sergeyev, o neurofisiologista de Leningrado, comentou durante a conferência. O trabalho de Pavlita mostra que é possível transferir energia de corpos vivos para a matéria tem vida. A influência mais importante dessa energia se exerce sobre a água. Com efeito, usamos o mesmíssimo princípio no desenvolvimento dos detectors que examinam os campos em torno da Sra. Mikhailova durante as manifestações de PK. Tanto Sergeyev quanto Rezdak falaram sobre o bioplasma eletrônico do corpo humano como base do PK e da energia psicotrônica. 198. Soubemos mais tarde que um cientista russo, depois de ver o filme de Pavlita, tentara construir um gerador próprio. Ele fez o gerador com material errado, disse o Dr. Rezdak. Era muito grosseiro, mas, pelo que me disseram, funcionou. Depois disso, entretanto, ele quis ouvir muito mais sobre os geradores. Nós também queríamos ouvir muito mais. Quando fomos a Praga, inundamos os cientistas de perguntas sobre Pavlita e a psicotrônica. O segredo está na forma. Conheci Pavlita há uns 4 anos, contou-nos o Dr. Rezdak. A notícia dos seus geradores, não? Sei como, chegou à Inglaterra. Um jornalista britânico veio até aqui, viu um gerador em ação e escreveu uma tremenda reportagem. A nossa imprensa, naturalmente, soube da história e estampou uma série de artigos polêmicos. A sensação foi enorme. O caso é que o governo, o velho regime Novotny, não sabe nada a respeito dos geradores. Ficou tão surpreso quanto o público. Abafou-se inteiramente o assunto de Pavlita e da radiação biológica e alguns cientistas, entre os quais eu mesmo, receberam a incumbência de investigar. Em consequência dos nossos relatórios, Pavlita foi reabilitado. Rezdak está muito bem qualificado para investigar. Além de ser psicologista, especializou-se em fisiologia e trabalhou em parapsicologia durante anos com o famoso escultor e pesquisador psíquico tcheco Bretislav Kafka. Os seus juízos pareciam merecer o respeito de outros cientistas da Tchecoslováquia e dos demais países comunistas.
que descobrira ele em suas investigações sobre Pavlita, que o convenceu de que não se tratava de fraude. Antes de chegar a essa pergunta, quisemos começar pelo princípio. Onde foi que Pavlita encontrou inspiração para os seus geradores? Entramos a fazer conjecturas sobre se 3 segundos cenas egípcias do filme teriam significado algo mais do que um simples toque artístico. Pavlita teve a ideia depois de estudar muitos textos antiquíssimos. Quais? Os tchecos sorriram e abanaram a cabeça. Lamentamos muito, mas ainda não podemos revelá-lo. A resposta não nos dava muita margem para continuar. A Tchecoslováquia está cheia de tratados esquecidos e livros antigos. Manuscritos que há séculos não têm sido compulsados mofam nas bibliotecas do Estado e nas coleções dos castelos medievais e chegam até a aparecer em cibos. Um dos nossos principais problemas com os geradores psicotrônicos neste momento, continuaram os tchecos, é que eles ainda não estão inteiramente patenteados. Como é natural, Pavlita não quer que os planos saiam do país. Roberto Pavlita conhece o valor das patentes. Há anos, inventou um novo processo para a indústria têxtil. Continua a receber royalties do Bloco Socialista e da Europa Ocidental, principalmente da Alemanha. Felizmente, Pavlita pôde usar o dinheiro, até certo ponto considerável, nas pesquisas sobre a energia psicotrônica. Ninguém mais IIT teria financiado o trabalho no início. Os tchecos não estavam dispostos a dar-nos a dica para montarmos um gerador em casa. Mas estavam dispostos a abrir portas, na tentativa de proporcionar-nos uma visão adequada da psicotrônica. A porta seguinte que nos abriram foi a mais desconcertante. O segredo dos geradores está na forma. Essa foi a chave que Pavlita respigou nos seus estudos. A forma nos permite acumular energia e aplicá-la aos nossos propósitos. Agora compreendíamos por que estavam eles tão apegados ao frívolo afiador piramidal de lâminas de barbear. Nesse caso também o segredo parece ser a forma. De certas maneiras, o princípio dos geradores é como a arte. Construímos geradores de uma espécie de material para fazer uma coisa e de outra espécie de material para fazer outra coisa. A justaposição dos materiais dentro de uma forma específica fá-los funcionar. Pavlita utiliza cobre, ferro, aço, latão e várias espécies de metal e, às vezes, até madeira. A maioria dos geradores é uma combinação cuidadosamente formulada de metais. Quando os vimos pela primeira vez, disse o Dr. Rejdak, alguns dos nossos cientistas se sentiram perplexos. Acontece, porém, que eu estava familiarizado com a pesquisa levada a cabo por Reichenbach, e percebi que o trabalho de Pavlita se processava segundo as mesmas diretrizes. E uma extensão da ideia do odoscópio de Reichenbach, porém modernizado e muito, muito mais complicado. Reichenbach inventou um odoscópio que se supunha capaz de coligir o que ele denominava força ódica, a energia que tudo invade. Além dos geradores que acumulam a energia das coisas vivas, temos também geradores que acumulam energia cósmica, ou energia do ambiente. A pirâmide é um exemplo de gerador que funciona com energia cósmica.
Aparentemente, a energia psicotrônica dos tchecos, como a velha energia vital dos chineses, emana das coisas vivas e do cosmo, como acontece com a eletricidade cósmica existente no ambiente e com a bioeletricidade proveniente do corpo humano. Se alguém tivesse um gerador, como faria para carregá-lo com a própria energia? A energia não vem de determinado órgão do corpo. Vem de todo o campo de força da pessoa, por assim dizer. Muitos geradores são dotados de um ponto de fixação visual, esculpido neles, que se destina a auxiliar a concentração e a condução da energia. Aqui está outra velha ideia, o ponto de fixação visual, hoje pregado nas salas de toda a América em consequência do influxo da filosofia oriental, o ponto de fixação visual que, segundo se afirma, acentua a concentração e liberta o poder psíquico ou espiritual. Sustentam os tchecos que, corretamente manipulado, esse poder é capaz de promover o crescimento de um gerânio ou fazer funcionar um motorzinho. Temos de concentrar-nos em um pensamento específico enquanto tentamos carregar um gerador. Não? Não precisamos pensar em nada de especial nem querer que a nossa energia se transmita ao gerador. Basta olhar fixamente para o ponto a fim de dirigir a força, bastando que o gerador tenha sido feito adequadamente. Ora, nós desenvolvemos geradores automáticos que funcionam sem que olhemos para eles. Acreditamos que possam captar a energia biológica de tudo o que vive, seres humanos, animais, plantas. Programaram-se testes para verificar se são capazes de acumular a energia proveniente de algo tão básico quanto um ovo fecundado. Se a energia é realmente extraída de nós, não acabamos ficando cansados. Há apenas um levíssimo pós-efeito, que só é mais forte quando está envolvida alguma emoção. Mas ocorrem mudanças quando estamos carregando um gerador. Os tchecos fizeram testes de EEG na filha de Pavlita enquanto ela carregava um gerador. Descobriram um padrão inusitado. O cientista soviético Dr. Gennady Sergeyev, que foi à Tchecoslováquia e testou Roberto e Jana Pavlita com EEGs e outros dispositivos de registro enquanto eles carregavam geradores, disse que havia uma mudança na estrutura dos campos biológicos em torno dos seus corpos. Havia plasma eletrônico instável e frio no cérebro, relata ele. Durante certas fases da atividade cerebral, foram emitidas ondas magnéticas, elétricas e de outros tipos. Vejam, disseram os tchecos, vocês podem tentar fazer um teste simples antes de irmos à casa de Pavlita. O Dr. Rezdak tirou uma caixa de uma gaveta da escrivaninha. Dentro da caixa havia um palitinho redondo de madeira, de uns 10 centímetros de comprimento, que parecia um removedor de cutícula, aparado nas duas pontas. Isto foi feito há 2 anos, sob pressão, por um processo especial. Foi carregado por um gerador, de modo que é capaz de canalizar a energia biológica de uma pessoa. Estendeu o palito a uma de nós e espalhou, sobre a mesa de café, pequenos fragmentos de alumínio, sal, estanho, pedra, ferro, cristal, etc., mais ou menos do tamanho da unha de um dedo mindinho. Alguns eram magnéticos, outros, não.
Examinamos com cuidado o palito, nenhum sinal de adesivos ou do que quer que fosse. Não se aplicou atrito. Nem resdac, nem nós o esfregamos em coisa alguma. Tocamos num fragmento de cristal. O cristal grudou no palito. Com o cristal grudado, movemos o palito sobre um círculo de metal. O círculo grudou no cristal. Movendo o palito por cima da mesa, um a um, todos os fragmentos grudaram uns nos outros, até ficarem pendentes do palito, formando uma espécie de corrente de balangandãs. Era como se estivéssemos brincando de Nelia Mikhailova, médium de PK. Ou seria, porventura, algum obscuro efeito de eletricidade estática. Todo o mundo pensa em eletricidade estática, concordaram os tchecos, e foi por isso que fizemos tantos testes para provar que não é. A energia psicotrônica, a energia que as senhoras estão usando neste momento em pequena escala, apresenta muitas semelhanças com a energia eletrostática, que é natural. Mas a energia psicotrônica é muito mais sutil. Esse palito, a propósito, já não funciona tão bem quando as pessoas estão cansadas. Por quanto tempo fica uma carga num gerador? O gerador que acelera o crescimento das plantas, depois de carregado, funciona sem parar por dias. Foi o maior prazo que já conseguimos até agora. Temos um desenho para acionar um motorzinho elétrico. No primeiro dia, ele precisa de meia hora de carga. Depois, uns poucos minutos por dia, e o gerador fará funcionar o motor durante 50 horas, aproximadamente. Se possuíssemos um gerador psicotrônico, que mais poderíamos fazer com ele? Seria realmente o que Marshall M. Luhran denomina uma extensão do homem, ou melhor, uma extensão das nossas faculdades psíquicas. Se os geradores operam com a energia que se supõe existir por detrás dos fatos supernormais, poderiam os geradores ser médiuns? Os cientistas tchecos, que parecem pessoas eminentemente sensatas e responsáveis, responderam afirmativamente. E mostraram pequenos trechos do filme para corroborar a sua resposta. Um gerador, disseram. Poderia fazer o mais clássico de todos os testes de ESP, o teste das cartas. Esse gerador telepático tem em cima um ponteiro giratório. As cartas de ESP são dispostas circularmente. Debaixo dele, o gerador é o receptor. Em outra sala está sentada a pessoa que vai emitir, segurando o maço de 25 cartas baralhadas ao acaso. O emissor vira uma carta por vez com a figura para cima e concentra-se no seu desenho. Na primeira sala, o ponteiro do gerador gira lentamente e para, indicando a carta com o mesmo símbolo da que está sendo contemplada pelo emissor. À proporção que o emissor vai virando as cartas do baralho, o gerador vai apontando uma carta depois da outra, enquanto um observador IH anota as escolhas pela ordem. Quantos pontos de ESP consegue fazer um gerador? O gerador é quase sempre 100% correto. Nunca era. Era engraçada a criatura que se destinava a ser o paciente de ESP do século. Mas não é um paciente, é uma máquina, posto que muito diferente das máquinas que nos são familiares. Até 3 segundos máquinas comuns, como os
Computadores podem ser programadas para identificar um símbolo determinado quando o encontram. A única diferença é que o gerador psicotrônico, por trabalhar com outra espécie de energia, reconhece os símbolos através do espaço, através de paredes, quando uma pessoa olha para eles. O engenheiro Drbal, especialista em eletrônica, procurou esclarecer todas as formas, sejam esculturas, desenhos, topos de edifícios como a pirâmide, têm frentes de ondas. Tem-nas também os padrões impressos nas cartas de ESP. Pressupõe-se que, ao pensar no padrão que vê na carta, a pessoa intensifique a frente de ondas. E o gerador capta o padrão. Essa, pelo menos, é a hipótese. Em lugar de colocar cartas debaixo do ponteiro, podemos pôr uma batata, uma maçã, vários vegetais e frutas. Colocasse outro conjunto igual defronte de uma pessoa, numa sala separada. À medida que a pessoa vai escolhendo cada um deles, o ponteiro sobre o gerador também gira e indica o vegetal correspondente. Os seus geradores, acrescentaram os tchecos, também distinguiam amostras de sangue e identificavam os pais de uma criança. Nos Estados Unidos, Clive Baxter, chefe da escola Baxter de detecção de mentiras, em Nova York, descobriu que a matéria orgânica, plantas, frutos, vegetais, amostras de sangue parece ter uma forma de percepção primária. As plantas, etc., comunicam-se entre si, às vezes através de grandes distâncias. Reconhecem, até células raspadas da boca de uma pessoa reconheceram o próprio dono, a crermos nos registros do polígrafo. Terão os tchecos, com os seus geradores, conseguido isolar um fator básico qualquer existente nas coisas vivas e capaz de perceber e reconhecer a distância. Os geradores de Pavlita movimentam rodas, aceleram o crescimento das plantas e purificam a água poluída, modificando-lhe talvez a estrutura molecular. É tudo feito pela energia psicotrônica. Muito bem, mas se trata realmente de uma energia, que acontece quando a dirigimos para pessoas. Depende da espécie de gerador. Acreditamos que alguns apreciem a cicatrização de feridas e a recuperação de várias moléstias. Mas outros têm um efeito danoso. Testamos a força de um tipo de gerador, por exemplo, sobre o cérebro. A filha de Pavlita ofereceu-se para ser a cobaia. A uma distância de vários metros, dirigimos a energia do gerador para a cabeça dela. O EEG acusou uma alteração em suas ondas cerebrais. Jana ficou tonta. A energia AIT afetou a orientação espacial e ela começou a girar. Têm sido feitas várias experiências com formas inferiores de vida. Lesmas, por exemplo, foram submetidas à força psicotrônica, que as obrigou a se recolherem ao interior dos caracóis e as deixou num estado semelhante ao da hibernação. Também fizemos testes com insetos. Mostraram-nos fotografias do gerador utilizado. Dava a impressão de um bolo grosso, em forma de rosca de metal, com uma fissura de um lado. O círculo de metal estava preso na ponta de uma vareta, como um espelho. Colocamos moscas nesse gerador. Elas morreram instantaneamente. Se a energia psicotrônica matava moscas,
mataria bactérias ou células doentes do corpo. Alteraria o material genético, o DNA e o RNA. Antes que pudéssemos saber mais sobre esse raio da morte para moscas, outras pessoas vieram juntar-se ao nosso grupo. Uma visita ao Merlin Tcheco. O comboio de carros atravessou os subúrbios de Praga, entrou na zona rural boêmia e rumou para leste, na direção da cidadezinha em que morava Pavlita, o Merlin contemporâneo. O homem que dirigia o nosso automóvel fora nos apresentado como compositor. Sou especialista em criminologia, contou-nos ele. Trabalhei muito tempo com a polícia antes de dedicar-me inteiramente à composição. Herdeiro de um nome ilustre, conhecido muito além da Tchecoslováquia, seu pai era um famoso compositor. Seu avô granjeara fama como arquiteto de alguns formosos edifícios do Império Austro-Húngaro. O filho, conquanto menos conhecido, escrevera canções, cântigas cheias de melodia. Quiçá ele a respeito de Pavlita. Não muita coisa, mas tivera contato com inúmeras fraudes e trapaças engenhosas em seu trabalho policial. Se houvesse alguma suspeita, não tardaria a identificá-la. Ouvi dizer que Pavlita é um médium que faz PK, que move objetos. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Pelo visto, Pavlita causava confusão até em sua terra natal. Tínhamos ouvido do Dr. Milan RYZL nos Estados Unidos, antes de embarcar para a Europa, que não encontrara provas de PK e que as afirmativas de Pavlita eram, provavelmente, autossugestão. A seu ver, correntes não controladas de ar poderiam ser a causa dos resultados de Pavlita. É possível que nos primeiros testes anteriores à saída de RYZL da Tchecoslováquia em 1967, não se tomassem medidas suficientes de controle para excluir de todo a possibilidade de movimentos de ar, capazes de mover uma laminazinha sobre um rotor. Mas as correntes de ar não têm influência alguma sobre a purificação da água, o crescimento das plantas, ou a magnetização de pedaços de vidro e metal. E RYZL, ocupado com o próprio trabalho sobre o SAI em Praga, nunca foi um dos principais investigadores de Pavlita. Muitas provas, com certeza, devem ter sido acumuladas até a reabilitação oficial de Pavlita, que só aconteceu depois da partida de RYZL. Tentamos explicar ao nosso companheiro que, segundo tínhamos ouvido, Pavlita não era exatamente um médium de PK, mas construíra geradores que punham em ação a energia humana causadora do PK. Isso é até mais difícil de engolir, exclamou ele, e a esse respeito estávamos todos de acordo. Sempre procurei manter uma atitude aberta, mas cética, em relação a tudo o que se refere a ESP. Não posso dizer que seja impossível, mas enfiou a mão no bolso da capa de chuva e tirou dali 2 superímãs, rematando. Espero não estragar a tarde de ninguém, mas talvez possamos descobrir mais alguma coisa a respeito dos geradores com estes trocinhos aqui. Tenciono experimentá-los nas máquinas de Pavlita. Já havíamos atravessando, correndo, morros e vales durante várias horas, passando por bonitas aldeias de casas de pedra, de telhado vermelho, erguidas junto da estrada, por fontes de água mineral, à sombra de copas
Espessas de folhagem verde escura, chafarizes barrocos e estátuas erguidas nas praças das cidades. De quando em quando, o nosso amigo apontava para torreões e muralhas denteadas no alto de um morro distante e nos contava, em rápidas palavras, a história de alguns dos castelos medievais que tornaram famosa a Tchecoslováquia. A troco de que passara ele a interessar-se por parapsicologia. Eu disse que era cético em relação à maioria das coisas, e sobretudo em relação à parapsicologia, mas não pude deixar de interessar-me pelo assunto. Há muito tempo, minha mãe consultou uma médium. A mulher disse-lhe uma quantidade de coisas que aconteceriam no futuro, relativas a ela e a mim. Essas coisas aconteceram. Decidi consultar pessoalmente a médium. Ela descreveu a mulher de que eu estava noivo naquele tempo, mas disse que não nos casaríamos. Disse mais que eu me casaria com outra pessoa, descreveu-me onde e quando eu conheceria minha esposa, como seria ela, e que o casamento acabaria dando em droga. Ela estava certa. Descreveu também, com minúcias, um acidente futuro em que eu quebraria a perna. Havia muitas outras coisas. Todas certas. É claro que parte das predições deve ter sido produto de coincidências ou sugestão, mas nem tudo. Creio que também sou cético em relação a essa explicação, fácil mas tola. Chegamos, afinal, a uma cidadezinha e péramos numa rua orlada de altas e velhas árvores sombrosas e de uma enfiada de prédios de 4 andares, encostados uns nos outros. Como em muitas cidades tchecas. Esculturas clássicas e coloridos afrescos cercavam os edifícios. Uma figura de pedra, como um atlas em miniatura, sustentava o topo do telhado no canto e observava os cruzamentos com olhos cautos. A rua estava deserta e a chuva fina que cala envolvia-a numa espécie de neblina. Um homem alto, de compleição atlética, olhos escuros e traços regulares, assomou à entrada de um edifício e encaminhou-se ao nosso encontro. Roberto Pavlita. Vestia tom displicência slacks e uma camisa esporte achadrezada. Poderia ser tomado por um executivo norte-americano descansando num dia de folga. Quando subimos ao apartamento, Jana, sua filha, de 19 anos, conduziu-nos a uma espaçosa e clara sala de estar, trastejada com móveis claros, cuidadosamente polidos, em estilo escandinavo, um belo piano e muitos quadros. Deixou-nos em torno da mesa e, logo depois, reapareceu com café e um bolo. Jana era uma linda jovem, delicada e elegante, com a minissaia estampada, os cabelos avermelhados e curtos, muito bem arrumados. Um amigo tcheco a descrevera como muito dócil, observando que ela fazia um trabalho pesado na pesquisa dos geradores sem uma queixa, embora não a Haiti sobrasse muito tempo para qualquer outra coisa. Naquela tarde, parecia ligeiramente assustada como anfitriã de um grupo poliglota. Parecia haver muito pouca frivolidade na pessoa de Roberto Pavlita. Ele apresentou-se como um homem que não tem tempo para perder, acostumado a ir diretamente ao ponto e a resolver prontamente os assuntos. Depois de rápida conferência com o Dr. Rejdak, apresentou-nos alguns dos 70 ou mais geradores psicotrônicos que desenhara. Colocou-os sobre a mesa e deixou-nos examiná-los.
São lindos, comentou um dos tchecos. E eram mesmo. A maioria dos nossos companheiros, até aquele momento, também não fora apresentada às maravilhas de Pavlita. Pegamos no primeiro. Parecia a figurinha abstrata de uma antiga deusa da fertilidade, um retângulo de metal no lugar da cabeça e um trapezoide de ferro no lugar do corpo, com projeções que semelhavam seios. Se bem não tivesse mais de 15 ou 18 centímetros de altura, era pesadíssimo. Desenhado na cabeça, via-se um ponto de fixação visual, um desenho vertical em forma de zigue-zague. Conforme a função a que se destinasse o gerador, o segmento da cabeça poderia ser removido e substituído por outros componentes. Como se carregava? Pavlita segurou-o para nós, com o polegar numa das projeções cônicas anteriores e outro dedo numa projeção posterior. Semelhante. Enquanto movíamos os olhos ao longo do zigue-zague, o dispositivo captava e acumulava a nossa bioenergia. Geradores circulares, como pequeninos sóis, estavam sobre a mesa, um círculo de ferro salpicado de pingos de ouro ou de latão, outros com desenhos em forma de ouros esculpidos. Alguns eram lisos como o gelo, mas havia-os também ásperos como porta de ferro batido. Que foi o que o levou a isto? Perguntamos a Pavlita. Sempre me interessei pela ideia de outra forma de energia, respondeu ele. Desde menino, quando frequentava a escola. Cursara uma escola técnica e, depois de formar-se, o seu talento inventivo o conduzira rapidamente a novos processos e a novas máquinas para a indústria. Enquanto fumava um cigarro atrás do outro, Pavlita explicou algumas coisas que os geradores podem fazer. Cada movimento que uma pessoa faz numa sala deixa um modelo, uma marca. O gerador capta essa marca a uma distância de várias salas. O simples movimento da mão que descreve um círculo sobre a mesa já cria uma marca suficiente para ser captada e identificada pela máquina. Um dos tchecos tentou explicar-nos, num inglês pausado, cauteloso. A marca de que ele está falando é uma forma. Não é uma energia na opinião dele, faz-se uma espécie de entalhadura no ambiente. É a marca. O compositor criminologista não aceitou a ideia, como também não aceitou muita coisa que estava sendo dita. Pavlita mostrou-lhe particularmente um imenso livro de fotografias e artigos num canto da sala. Esta energia é verdadeira, disse Pavlita, uma força genuína da natureza. Quando Jana era pequenina, ele e a esposa descobriram que ela entrara na sala onde se guardavam os geradores. Cuidando que os objetos brilhantes fossem brinquedos, a menina começara a brincar com eles. Nós a encontramos, mas o dedo mindinho de cada mão já estava paralisado, disse Pavlita. Felizmente, a paralisia foi temporária. Enquanto os grupos discutiam sobre as várias teorias aventadas para explicar o funcionamento dos geradores, Pavlita organizou uma experiência na cozinha para nós duas. Era uma cozinha comum, bem iluminada. Colocou um colar circular de cobre, de uns 25 centímetros de diâmetro e 12,5 centímetros de altura, sobre a mesa. Havia um espaço de 2,5 centímetros entre as duas pontas do colar. Um geradorzinho tubular,
que parecia ser apenas uma peça oca de metal, sem partes móveis, sem fios, estava preso verticalmente ao colar, ao lado do espaço vazio. Em seguida, pôs uma bolinha de metal em cima do tubo. Dentro do colar, uma roda de estanho, que lembrava as varetas de um guarda-chuva, descansava sobre um suporte que parecia uma agulha. Pavlita colocou um escudo de vidro entre ele e o dispositivo. Tirou o relógio. Estendeu o braço em torno do vidro e ajustou a bola de metal. Ato contínuo, pôs as mãos atrás da barreira de vidro e começou a carregar o gerador, olhando para um ponto dele, enquanto erguia e abaixava ligeiramente a cabeça. Chamou Jana para junto de si. Ela foi postar-se atrás do pai, dirigiu o olhar para o gerador e moveu a cabeça suavemente de um lado para outro. Eles não pareciam estar fazendo um esforço muito grande. Em menos de um minuto o gerador foi carregado, lentamente, a roda de estanho entrou a girar. Girava como se estivesse recebendo pulsações, depois mais depressa e suavemente. Não observamos nenhuma corrente de ar, nenhuma onda de calor que pudesse ter causado o movimento. Não havia imãs à vista, nem fios, não havia nada preso debaixo da mesa. Nenhum cientista aceitaria aquilo como teste, mas era, sem dúvida, uma demonstração feita abertamente e muito bem iluminada. O Departamento de Física da Universidade de Haredach Kralové, que examinará alguns dispositivos de Pavlita, assim como especialistas da Academia de Ciências da Tchecoslováquia, haviam concordado em que causas físicas normais tinham sido totalmente eliminadas nos testes controlados. Então, como funcionava? O Dr. Rezdak explicou que o cobre parece atrair essa energia psicotrônica e que o colar circular de cobre adquiria polaridade, sendo um lado positivo e outro negativo. É presumível que a interação das forças dos dois polos atrai-se e repele-se a roda, forçando-a a mover-se. Pavlita limpou a mesa e voltou com outro tipo de gerador. Este era um longo retângulo oco de aço, de 17,5 cm de comprimento por 2,5 ou 5,0 cm de largura. Ele prendeu uma ponta cônica de alumínio à extremidade inferior. A ponta pode ser de madeira, de plástico, de qualquer coisa que não seja magnética, disse ele. Quando Pavlita terminou, o gerador dava a impressão de uma caneta esferográfica curta e grossa. Os outros convidados juntaram-se a nós. Pavlita espalhou fragmentos de substância não magnética sobre uma lâmina de vidro. Várias pessoas testaram-nos com um ímã. Quando se compenetraram de que o magnetismo não tinha efeito algum sobre os fragmentos, Pavlita pegou o gerador, colocando os dedos em 2 círculos de metal na face posterior. Moveu o polegar para trás e para diante sobre uma abertura recortada na face anterior, como se estivesse tocando clarineta. Depois encostou a ponta do gerador num pedaço de cobre. O cobre grudou na ponta. Em seguida levou o cobre a pedaços de cristal, de prata, de alumínio. Todos ficaram pendurados, uns grudados nos outros, na ponta do gerador. A energia está penetrando as substâncias não magnéticas, disse ele. Agora que pusemos carga nelas,
Qualquer coisa as apanhará. Pediu-nos um palito de fósforo. Oferecemos alguns, de madeira, que havíamos comprado na Romênia. Ele colocou um palito perto de um pedaço de alumínio, perto de outros fragmentozinhos. O nosso fósforo os atraiu, segurou e empilhou. A seguir, pediu-nos que aproximássemos um ímã dos pedaços. O ímã não teve efeito nenhum sobre eles. Não os atraiu. Esses fragmentozinhos de metal não magnético e de cristal, depois de carregados com a energia psicotrônica dos geradores, também atraíam ou repeliam o polo de uma agulha magnética suspensa. Pavlita colocou uma lâmina de vidro sobre um suporte e segurou um formidável ímã em forma de ferradura. De uns 12,5 centímetros de comprimento, debaixo dela. Dessa vez espalhou fragmentos magnéticos sobre o vidro e moveu-os com o ímã. Em seguida apontou o gerador para eles. O gerador apresou-os com facilidade, apesar da força do ímã que os atraia por baixo. O gerador também afastou as peças do ímã. Em seguida, Pavlita despejou todas as substâncias não magnéticas num recipiente de vidro cheio d'água. A energia eletrostática não funciona debaixo d'água. O gerador não somente atraiu cada uma das substâncias, como pareceu fazer que a própria água se agarrasse à ponta, formando uma colunazinha líquida. O compositor pôs em ação os seus superímãs. Os fragmentozinhos nem se mexeram. Experimentou-os na ponta do gerador, nenhuma atração. Pavlita afirmou que o seu dispositivo atraia até um pedaço de pano e, brincando, usou-o para puxar para fora a ponta do lenço do compositor, que estava dentro do bolso. E com isso o nosso anfitrião decidiu encerrar as experiências. A essa altura, a senhora Pavlita já voltara para casa. Uma mulher miúda, simpática, afobada, que nos apertou cordialmente a mão e insistiu para que jantássemos com eles. Na longa e escura viagem de volta a Praga, através de furiosas rajadas de chuva, grandes cintilações de relâmpagos alumiaram o céu, como armarias sobre um fundo de fortalezas carrancudas e vetustos castelos. A borrasca nos trouxe à mente algumas cenas de filmes em que se via o laboratório do Dr. Frankenstein no momento em que tenta infundir vida a uma criatura inanimada. Poderia essa estranha energia psicotrônica ter êxito como o tivera o relâmpago de Frankenstein? Poderia dotar de movimento o inanimado. Terão os tchecos isolado a energia que permite a Nelia Mikhailova fazer que objetos não magnéticos se movam à distância. Terão capturado num gerador a força X das mãos do curador, que cicatriza as feridas e apressa o desenvolvimento das plantas. Terá o homem poderes com os quais nunca sonhou, energias que podem ser isoladas e usadas. Talvez a energia psicotrônica seja uma chave para os fantasmas e até para as supostas substâncias ectoplasmáticas emitidas pelos médiuns. Os tchecos só mencionaram os empregos da energia psicotrônica que acreditam haver confirmado. Na opinião deles, isto é apenas o início de uma descoberta, de uma assustadora descoberta. Ouvimos inúmeras conjecturas. E acabamos falando sobre o futuro que os tchecos encaram tão cheios de esperança, sobre filosofia e história. Na Tchecoslováquia,
a história certamente se repete, declarou um dos homens de negócios. Há séculos que, de 50 em 50 anos, alguém nos invade. As senhoras acreditam realmente que isso esteja a pique de mudar? Perguntou com uma risada cínica. Mas os tchecos que encontramos em outros lugares, nas lojas, nos ônibus, em toda a parte, não se caçavam de repetir, os soviéticos nunca invadiram a nossa terra. Muitos caçoavam de nós por nos mostrarmos preocupadas de que somos culpados. Não estamos abandonando o socialismo. A única coisa que queremos é criar um socialismo com um rosto humano. Estamos tentando assegurar a liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão, a liberdade de indagação. As metas da experiência tcheca são as metas de toda a sociedade humana. Em outro tipo de experiência, durante a fugaz primavera tcheca, tínhamos visto os geradores psicotrônicos. Para que servem eles? Nem mesmo os tchecos afirmam saber tudo o que há para saber acerca da nova energia. O ponto cardeal em suas mentes é que os geradores de Pavlita demonstram a existência de uma energia desconhecida, sutilmente entrelaçada com os seres humanos. Se da for real, se continuar a confirmar-se, daqui a 20 anos este relato soará como a descrição de um televisor ou de um fonógrafo feita por dois primitivos. Se antes que as patentes tivessem sido concebidas, houvéssemos assistido por acaso a uma demonstração particular da máquina falante do Sr. Edison, há 95 anos, teríamos escrito provavelmente sobre uma máquina singularíssima, quase inacreditável, que era capaz, quando Caruso cantava na sala, de captar-lhe a voz em sulcos da espessura de um fio de cabelo, feitos num prato de cera. Uma semana depois esse prato podia ser posto num rotor, uma espécie de braço de metal traçaria os sulcos e, como se o tempo deixasse de existir, ouviríamos Caruso cantar a sua área como um fantasma que houvéssemos evocado. E a cera ficaria carregada com a voz durante muito tempo, talvez até durante anos. Os pouquíssimos 2 ou 3 cientistas ocidentais que viram os geradores de Pavlita olham para eles com alguma desconfiança. Ninguém gosta de usar um barrete histórico de burro, como os membros da Academia Francesa, que botaram pessoalmente para fora das suas salas o agente do Sr. Edison e da sua máquina falante. Eles são, afinal de contas, que a cera não fala, que toda a história era um truque barato de ventríloco. Entretanto, ninguém, e sobretudo os cientistas, gosta de ser apontado como crédulo e simplório. Muitos outros anunciaram o achado de uma nova forma de energia vital, e o seu achado deu em nada. Assim como a América foi descoberta muitas vezes antes de Colombo. Será Pavlita um impostor? Será um antigo escandinavo, cujas visões se dissiparão nas névoas do tempo e da obscuridade, ou será um Colombo? Poucos dias depois de deixarmos Praga, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Segundo os homens da televisão tcheca, eles trouxeram maior quantidade de equipamento pesado de guerra do que o usado pelos nazistas alemães para ocupar o país. Os soldados soviéticos com os seus capacetes, acaçapados no castelo A.
cavaleiro de Praga, vigiavam a cidade onde tínhamos visto hippies cabeludos pintando desenhos de arte novo. Nas calçadas, escrevendo com floreios a palavra amor e a injunção: façam amor, não façam guerra. Tanques soviéticos percorriam as ruas onde havíamos conversando sobre os planos dos tchecos para a psicotrônica nos meses brilhantes e livres que estavam por vir. Haveria muitos testes. Além disso, relatórios e documentações. Teorias e filmes seriam apresentados nos conselhos científicos do Ocidente, bem como nos países comunistas. E agora? A nova energia pode desaparecer debaixo de uma nova cortina de ferro. Os tchecos nos revelaram que pessoas isoladas, na Europa e na América, trabalhavam tranquilamente com essa energia vital. É possível que alguém nos apareça com um gerador psicotrônico capaz de repetir os testes de Pavlita. Ou talvez ainda, apesar de todos os pesares, os tchecos cheguem à conclusão de que têm nas mãos uma boa coisa e permitam que o resto do mundo conheça maiores detalhes a seu respeito. Estamos convencidas de que os cientistas tchecos acreditam haver topado com algo importante. Estão suficientemente seguros da sua crença para anunciar o que descobriram em conferências científicas no estrangeiro. Estamos convencidas também de que os geradores funcionam. Tudo se resume em saber por que. Acionados por que espécie de energia? Tratar-se-á do prana, da energia vital dos chineses, da energia bioplasmática do efeito kirliano. O descobrimento de uma nova forma antiga de energia, de uma energia vital, de uma energia mais íntima que a eletricidade ou o raio-x, é uma ideia fascinante. Exige de nós um salto da imaginação. Supõe um campo de pouso fora dos círculos dos conhecimentos científicos atuais, um campo de pouso em que a mente e a energia não estejam mais irrevogavelmente separadas uma da outra, mas, ao contrário, interajam para operar as suas maravilhas. Será a energia psicotrônica a energia sutil e vital que os místicos, os médiuns e os filósofos pressupuseram e que os cientistas, recentemente, andaram procurando nos fatos psíquicos. Os geradores de Pavlita reverberam na mente como pontos cintilantes de interrogação, que têm por fundo a agora desolada e muda paisagem tcheca.